Bom dia, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Bem, como o pastor disse, né? Temos mais um estudo aqui e começando hoje um novo tema da nossa série 9 Marcas Construindo Igrejas Saudáveis, tá? O desafio meu aqui não é tanto conseguir expor o tema, mas conseguir se manter no tempo. Então, nós temos o desafio aí de se manter no tempo. Eu quero aqui, que nem aqueles desafios de repente, pegar um gancho aqui no final da palavra do pastor e dar continuidade, né? Aquele desafio, o cara fala a última palavra, o outro que vai continuar cantando tem que continuar por ela. Então, a palavra do pastor no final aqui foi: cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com aquilo que você tem buscado de ensino. E é justamente sobre isso que é o tema que eu preciso colocar aqui em alguns dias, né? Não precisa ser todo hoje, mas hoje eu vou só dar uma introdução sobre o que nós vamos falar, e o tema é pregação expositiva, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre a necessidade de se observar o que é pregado e também de se atentar a como se prega, o que se prega, né? É um tema que seria importantíssimo estudarmos mais a fundo com aqueles que têm a responsabilidade de ensinar, né, os professores, os pregadores aí, mas também é um tema que nós vamos dar uma geral assim para a igreja, porque como igreja nós precisamos analisar o que está sendo pregado, o que está sendo falado daqui do púlpito, como o pastor acabou de dizer, a responsabilidade do pastor, mas aqui, principalmente na nossa igreja, não só do pastor, porque nós temos aqui outras pessoas que estão assumindo o púlpito, pregando, ensinando, então nós temos essa responsabilidade de analisar a pregação. A palavra de Deus, ela nos diz em Atos 4:12 o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela faz isso. A própria palavra, ela transforma, ela molda, ela ensina, ela trabalha na personalidade da pessoa e vai moldando ela conforme aquilo que Deus tem para cada um de nós. A própria palavra de Deus faz isso. Então, quando nós pensamos em pregação, em ensino da palavra, e aí eu quero que como igreja nós pensamos não só naquilo que é pregado do púlpito aqui, mas o dia a dia nosso de ensino, aquilo que nós estamos aí no nosso dia a dia, em responsabilidade como igreja, de anunciar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, porque isso engloba todo o contexto de ensino da palavra. Primeiro, qual o nosso pensamento quando se diz a ensinar a palavra, transmitir o que Deus quer para a vida de cada pessoa? Quando você vai falar para alguém o que Deus quer para a vida dela, quando você vai falar para alguém, ou tem a oportunidade de alguém chegar em você e falar sobre alguma coisa, você tem aquela abertura de falar para ela o que a palavra de Deus diz quanto a isso. Você tem na sua mente o que você vai falar conforme você vai conseguir convencer aquela pessoa com as suas palavras, ou você tem na sua mente o que a palavra de Deus diz sobre aquilo? Alguém chegou, falou para mim sobre alguma coisa, e eu tenho em mente o que a palavra de Deus fala sobre aquilo. Eu sei o que a palavra de Deus fala sobre aquilo, e eu vou falar, eu vou transmitir para aquela pessoa o que realmente a palavra de Deus
diz sobre aquilo. Porque é isso a responsabilidade da pregação. É essa a responsabilidade da pessoa que está aqui de púlpito ensinando e a pessoa que está no seu dia a dia também ensinando. O que o texto fala sobre isso? O que a própria palavra diz sobre isso? Então, pelo texto de Hebreus 4:12, nós entendemos que o próprio texto bíblico ele é capaz de transformar a vida da pessoa, de ficar ali, o Espírito Santo, né, trabalhando na vida dela a partir dela ouvir esse texto. Então, muitas vezes nós pensamos em dar uma floreada melhor, né? Dar uma maquiada, eu não vou ser tão direto no que a palavra de Deus diz, então eu trago algumas coisas que são pensamentos meus, eu trago algumas coisas assim, que não vai ofender tanto a pessoas, principalmente se for questão de pecado ou de algum assunto polêmico que eu tenho que ensinar. Mas nós devemos ter em mente o quê? Que a palavra de Deus, ela é viva e ela é apta para fazer esse trabalho. O que eu preciso, então, tá? O nosso livro aqui, que vai servir como base para o nosso estudo, ele traz o exemplo de um camarada aqui, deixa eu achar aqui o nome dele, Charles Simeon. Foi um rapaz que viveu no ano de 1836. Em 1836, na verdade, ele faleceu, né? Viveu antes desse período aí. Ele ficou muito conhecido no seu contexto, na sua época, por pregar a palavra de Deus. E pregar de uma forma simples e clara. Depois, no seu funeral, aqui o autor do livro cita que cerca de 1.500 membros da universidade estiveram presentes e um número incontável de pessoas que estavam lá para prestar a última homenagem a esse pastor e pregador. Porque a mente dele estava voltada ao ensino da palavra, mas o ensino da palavra da forma que ela é, da forma que ela traz para cada um de nós, de uma forma simples e clara. Qual que é o desafio do pregador, o desafio daquele que ensina a palavra de Deus? Primeiro, crer que essa palavra é suficiente. Nós precisamos, ao ensinar a palavra, crer nela. Crer que ela é suficiente, porque se eu não crer que a palavra de Deus é suficiente, eu vou querer acrescentar alguma coisa, eu vou querer colocar algo que é pensamento meu, ou que eu acho que seria melhor aplicado ou melhor falado para poder transformar a vida de cada pessoa. Tá? Então eu preciso crer nessa palavra. Outra coisa que eu preciso ser ao transmitir a palavra de Deus é ser fiel ao texto bíblico. Eu preciso ser fiel ao que realmente a Bíblia fala, ao que a palavra de Deus fala, tá? Então, como que eu desenvolvo uma pregação? Eu vou chegar aqui, vou ler o texto bíblico e pronto, segundo o que você está falando então, né, João? Não é bem assim, né? Nós vamos desenvolver a pregação de uma forma que eu vou ser fiel ao que o texto bíblico fala, mas trazendo a aplicação para a igreja, o que esse texto traz para cada um de nós, para o contexto que eu estou ensinando esse texto, e eu vou trazer ela de uma forma que eu vou tentar ali explicar melhor o contexto, explicar o que realmente o texto quer dizer, porque muitas vezes nós lemos o texto bíblico e ali não fica claro para a gente o que o texto está dizendo, como nós podemos usar o exemplo lá em Atos, né, de Filipe, que foi levado para ensinar a palavra eu esqueci o nome aí, que me fugiu a memória agora,
E me desculpem que é por causa da pressão. Mas ele chega e pergunta, você está entendendo o que você lê? Ele estava ali, lendo a palavra de Deus, lendo a lei, o Antigo Testamento, né? No caso não era a lei, mas era uma das passagens do Antigo Testamento, e a pergunta dele foi, você entende o que lê? E a resposta, como eu vou entender se não tiver quem me explique? Porque estava falando ali, apontando para Jesus, para o Cristo. Então, toda essa interpretação do texto é a nossa responsabilidade como pregador, como mensageiros da palavra de Deus. Você vai chegar no mundo aí e vai ler um texto bíblico para uma pessoa, por exemplo, de Isaías 53, como era o contexto da passagem que eu estou citando, ou algum texto que fala sobre Jesus, e o mundo não vai saber do que você está falando. Então, a nossa responsabilidade é ser fiel ao texto bíblico, interpretando para a pessoa, trazendo, todo esse texto está apontando para a sua vida dessa forma. Deus, Ele quis te mostrar isso, Ele quis trazer você a essa condição, e Ele tem algo aí para você, através de todo o ensino bíblico. Então, a fidelidade ao texto bíblico é dentro da exposição, da interpretação do texto, do que realmente ele quer dizer e o que ele quer que seja aplicado a cada um de nós. Esse camarada aqui, Charles Simeon, ele diz assim, nas palavras dele, ele definiu desta forma sua convicção a respeito da exposição bíblica. Empenho-me em extrair da Escritura o que está ali, e não introduzir nela o que penso que poderia estar. Tenho um grande desejo nessa cabeça. Jamais falar mais ou menos do que creio ser a mente do Espírito na passagem que exponho. Olha só, esse deve ser o nosso pensamento como aqueles que anunciam a palavra. Ter esse desejo de não colocar nada a mais, nem a menos do que nós cremos que o Espírito Santo colocou na própria palavra de Deus quando nós expomos essa palavra. Então, nós precisamos extrair da Escritura o que realmente está ali, tá? Qual que é a nossa responsabilidade, ou deve ser o nosso alvo, ao pregar a palavra? E eu vou usar as mesmas palavras do Simeon, tá? Tornar o pecador humilde, exaltar o Salvador e promover a santidade. Esses 3 focos, quando nós pregamos, quando nós anunciamos a palavra, é o quê? Tornar o pecador humilde, dizer a ele que a condição dele diante de Deus, qual a condição do ser humano sem Deus, tornar ele humilde, reconhecer a sua pequenez, né? Exaltar o Salvador, mostrar para ele todo o plano que Deus fez para poder nos resgatar, que não dependeu de nós, que não tem a nossa participação, que dependeu simplesmente e partiu simplesmente da misericórdia, do amor e da graça do próprio Deus. Então, somente Ele deve ser exaltado na pregação da palavra e principalmente no Evangelho. Promover a santidade. Que essa palavra anunciada transforme cada coração, mas transforme de uma forma que a própria palavra vai falar ao coração da pessoa. Eu não vou ficar caçando meio, eu falei da palavra de Deus, expliquei o que o texto diz, mas eu vou ficar ali dando um acréscimo, tentando convencer a pessoa realmente para que ela seja transformada naquela hora. Não, eu anunciei o texto bíblico, eu interpretei ele para a pessoa, expliquei o que, principalmente quando nós falamos do Evangelho, né? Mas a minha oração agora é que essa palavra promova a santidade na vida da pessoa, traga a transformação e vá trabalhando, moldando a vida desta pessoa e da igreja, né? Quando nós falamos de pregação da palavra de Deus, a função da pregação é a mesma. Nós, depois já de
salvos, né? Aqui na igreja, também temos o mesmo foco. Tornar-nos cada vez mais reconhecendo a nossa condição diante de Deus, exaltar o nosso Salvador e cada vez mais buscar santidade, buscar santificação, conhecendo a palavra de Deus. Como eu disse no início, nós precisamos crer nessa palavra, mas para conhecer essa palavra, para crer nessa palavra, eu preciso conhecer essa palavra. Então eu preciso ter os momentos de estudar essa palavra, de buscar conhecimento diante dela, de ler ela, buscar ferramentas que façam com que eu entenda melhor o texto bíblico, e aí tem muitas ferramentas, principalmente aí na nossa famosa internet hoje, né? Você tem aí concordância bíblica, dicionário bíblico, você tem a tradução dos textos no seu próprio original, então você consegue ter aí uma facilidade melhor de estudar a palavra de Deus, tá? Para encerrar minha palavra aqui, eu quero usar o texto de Atos 17:11, que diz lá, que é um texto bem conhecido, né? Não vou nem abrir para ler para ganhar tempo, que os bereanos, eles foram mais nobres. Por quê? Porque ao ouvir a palavra de Deus, aquilo que estava sendo pregado, o que estava sendo anunciado, eles iam consultar a palavra para ver se realmente estava condizente com aquilo que estava escrito, e através dessa busca, dessa consulta, muitos deles creram e dia após dia iam buscando viver essa palavra. Tá? Então, quando nós ouvimos uma pregação, a nossa responsabilidade é confrontar ela com o que está escrito. Não é aceitar o que está sendo pregado, é confrontar ela com o que está escrito. É isso realmente que está escrito? Então eu preciso me dobrar diante daquilo que está sendo ensinado, se eu tiver com a minha vida em desacordo com o que a palavra de Deus está ensinando. Outro texto é o de Esdras 7:10, que diz assim que Esdras, ele decidiu no seu coração aprender a palavra, aplicar ela e ensinar ela. Então, esse deve ser o desejo do nosso coração como igreja, e principalmente daqueles que têm a responsabilidade de ensino, sendo professor, sendo pregador da palavra, mas nossa responsabilidade como igreja também é, dia após dia, ensinar aqueles que ainda não conhecem essa palavra. Então, o desejo do nosso coração deve ser o mesmo de Esdras, decidir aprender essa palavra, aplicar ela na nossa vida e ensinar ela para que haja cada dia mais transformação na vida de outras pessoas. Amém? Devolvo a palavra ao Tiago.